Fala galera, tudo bem? Professor Leandro Germano na área. Estou trazendo aqui nesse vídeo mais uma questão da prova da SpaceX do ano de 2023 e uma questão que trata sobre rendimento de Carnot. Sem enrolação, vamos à questão. Antes de começar, eu vou só dar uma sumida aqui para que a gente fique somente com a questão na tela. Então vamos lá. A questão diz o seguinte: uma máquina térmica opera segundo o ciclo de Carnot com rendimento em 0,2. Se aumentarmos a temperatura da fonte quente em 25%, o novo rendimento dessa máquina térmica, segundo o ciclo de Carnot, será. Então, olha só, a primeira coisa, né? O ciclo de Carnot, ele te dá, tá, um maior rendimento, o rendimento máximo teórico que uma máquina térmica pode ter. E o rendimento de Carnot é calculado a partir dessa expressão aqui, ó, 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Dando um pause aqui na resolução da questão, só para lembrar, tá? Essas temperaturas, que quando elas são jogadas na fórmula, elas devem estar na temperatura na escala Kelvin, ou temperatura na escala absoluta, beleza? Só que essa questão não está pedindo isso, tá? Mas vamos em frente. Então ele diz que quando você tem uma máquina operando segundo o ciclo de Carnot, ou seja, o rendimento é calculado a partir dessa fórmula, você extrai um rendimento de 0,2. Beleza. Essa aqui é a nossa primeira situação. Existe uma segunda situação que ele vai aumentar a temperatura da fonte quente em 25%. Então você vai ter uma temperatura da fonte quente, que eu vou chamar aqui de tequelinha, que é uma nova temperatura, onde ela vai ser aumentada em 25%, ou seja, você tem uma temperatura e aumenta ela em 25%. Então essa nova temperatura, na verdade, é 1,25 a temperatura que já tinha. Beleza? Então o que eu vou fazer com essa informação? Eu vou jogar essa informação no ciclo de Carnot. Beleza? Então vamos lá, ó. Rendimento de Carnot, que agora é um novo rendimento, que eu vou chamar de N', tá? Tem que ser igual a 1 menos a temperatura da fonte fria, o problema não diz que ela não mudou, tá? Dividido por 1,25 a temperatura da fonte o quê? Da fonte quente. Você, pô, Leandro, e agora? Não tem a temperatura da fonte fria, não tem a temperatura da fonte quente. Preste atenção no seguinte, ó, volta nessa informação aqui, ó, que ele te deu, tá? Se a gente voltar nessa informação que ele te deu, aqui na número 1, você vai ter que o rendimento vale 0,2 igual a 1 menos a temperatura da fonte fria menos a temperatura da fonte quente, né? Então, se a gente passar esse 1 lá para o outro lado, você vai ter aqui que 0,2 menos 1 é igual a menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente, beleza? Então a gente acaba extraindo aqui uma relação entre a temperatura da fonte fria e uma temperatura da fonte quente. Isso aqui vai dar 0,8. Então pega essa informação aqui, tá? Que ela vai nos ajudar a resolver. Repara, tá? Que você tem essa razão, temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente aqui, ó. Olha só isso aqui. Tá vendo isso aqui? Isso aqui vale 0,8, tá? Então, se a gente voltar aqui, né, no novo rendimento de Carnot, no número 2, você vai ter aqui que o novo rendimento de Carnot terá que ser igual a 1 menos 0,8 dividido por 1,25, tá? Isso aqui é um 8. Ficou esquisito aqui, deixa eu só corrigir, tá? Então, o rendimento de Carnot, o novo rendimento de Carnot será 1 menos. Essa razão aí, 0,8 dividido por 1,25, isso vai dar 0,64, tá? Isso daqui vai dar 0,36, beleza? Então, esse daqui é o novo rendimento de Carnot, gabarito letra D. Galera, espero que vocês tenham gostado da resolução dessa questão.
Peço para vocês que compartilhem esse vídeo, deixem o like de vocês e até a próxima.